aqui também já. É isso aí, queridos. Graça e paz. Bom dia para você que acordou aí, que está na sua casa nesse momento para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, antes de mais nada, orar ao Senhor. Pedir que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria, que o Espírito Santo venha nos dar entendimento e que o que nós vamos aprender nesta manhã se torne no nosso dia a dia uma prática, amém? Então eu convido você a nesse momento elevar o seu pensamento a Deus para que nós possamos orar ao Senhor, amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, ó Pai, por esta noite que o Senhor nos deu de descanso. Também, ó Deus, nós te louvamos porque podemos estar aqui, mesmo que, ó Deus, via internet, ó Pai, participando, Senhor, do estudo da Tua Palavra, participando deste momento de escola bíblica dominical, Pai. Eu não sei quantos que estão, ó Pai, agora nesse momento pelo Instagram, não sei quantos que estão pelo Facebook, mas eu sei, Pai, que esse estudo vai alcançar a muitos depois que, ó Deus, toda a postagem for colocada no YouTube, Deus. Nós pedimos, Senhor, que no nome de Jesus, nesse tempo em que o Senhor tem dado à tua igreja, Pai, de não parar, Senhor, que a sua palavra não deixe de ser a âncora, a bússola para as nossas vidas, Pai. Pedimos que agora, nesse momento, o Senhor venha dar entendimento, sabedoria, inteligência para estudarmos a Tua Palavra. Pai, nós oramos, Senhor, pelo Brasil no dia de hoje. Eu creio que muitas pessoas, ó Pai, estão jejuando, ó Deus, a pedido, Senhor, do nosso presidente. Deus, nós queremos pedir que o Senhor venha, em nome de Jesus, mover as Tuas mãos, mesmo antes nós já estamos orando, Pai. Mover as Tuas mãos sobre a nossa nação, sobre o Brasil, para que o Senhor, nesse momento de dificuldade, Pai, não permita, Senhor, que o mais caótico aconteça com a nossa nação, Pai. Pedimos que a bênção do Senhor seja sobre a nossa nação e sobre o mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado? Então eu quero que você possa interagir conosco, né? Você pode estar aí através do Facebook, fazendo sua pergunta, né? Colocando o seu ponto de vista, o seu entendimento sobre o assunto, também sobre, né, no Instagram, que você possa estar colocando aí, né, o seu ponto de vista, a sua dúvida. Nós estamos aqui para aprender a palavra, ok? Então eu quero que você esteja nos ajudando. A Ana está aqui me acompanhando, ok? E ela vai estar vendo ali as perguntas, os seus comentários, e com certeza você não vai ver o rostinho bonitinho dela, mas a voz dela você vai ouvir, tá bom, pessoal? É isso aí, vamos lá? Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e, se possível, né, pega aí um caderno, pega uma caneta, tome nota, né? É importante você tomar nota. Abra a tua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 28, no verso 7. Nós vamos ler só esse versículo. E hoje eu quero falar de um assunto que eu acredito que seja pertinente para os nossos dias, Ana, né? E qual é o assunto? Eu quero falar sobre perseverança, né? Sobre perseverança, ok? Então, eu acho que nesses dias em que nós estamos vivendo, né, a perseverança é com certeza o ingrediente principal, né? É o ingrediente principal, né? Porque você pode dizer, não, pastor, o ingrediente principal nesses dias é a fé. Beleza, né? Mas imagina que você é uma pessoa que crê muito, mas que não tem perseverança. O que adianta? Adianta alguma coisa, Ana? Não adianta nada. Então, hoje, a perseverança é com certeza o ingrediente principal. Então, a Bíblia diz, lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, verso 7. Eu vou ler na linguagem viva, ok? Então, diz assim: e se ele está falando de Salomão,
continuar a obedecer aos meus mandamentos e às minhas ordens, como tem obedecido até hoje, olha que interessante, né? Deus está falando para Davi, né, sobre como que Salomão deveria agir, né, diante do projeto e do desafio que está sendo colocado para ele. E se ele, Salomão, continuar a obedecer aos meus mandamentos e às minhas ordens, como tem obedecido até hoje, farei que o reino dele nunca tenha fim. Ou seja, não adianta, né, você ser perseverante até hoje e amanhã você deixar de perseverar, né? A Bíblia está dizendo que, né, Deus está falando com Davi. Deus está trazendo a Davi uma instrução para que isso seja passado ao seu filho Salomão, que vai realizar o projeto, que vai, né, estar à frente do desafio. Ele diz isso, né, que se ele continuar, ou seja, se ele, né, não parar de ser como ele tem sido, se ele continuar perseverando, né, e obedecendo os mandamentos e as ordens como ele obedecia até então, a Bíblia está dizendo que o reino dele, né, não teria fim. Então, quando a gente lê esse texto, a gente tem que ter, né, em mente o seu fundo histórico. E o que está acontecendo aí no texto de 1 Crônicas, capítulo 28, né, que nós estamos lendo? Então, Davi, ele recebe, né, de Deus um desejo, um sonho, né? E qual era o sonho que Davi tinha? Davi tinha um sonho de construir um templo. E qual era o desejo, e por que o desejo de Davi de construir esse templo? Né? Para que a arca do Senhor tivesse um lugar, né? Então Davi queria construir esse templo, né? Como na nossa live, eu e a pastora, né, depois que Davi fica sabendo do que aconteceu na casa de Obed-edom por causa da arca do Senhor, Davi então, ele traz essa arca para Jerusalém e ele quer, na verdade, construir um templo para que essa arca ela esteja num lugar, né, onde possa habitar. E a Bíblia diz no verso 1 o seguinte, do capítulo 28, Davi reuniu então em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os comandantes das 12 divisões do exército, os comandantes de 1.000 e de 100 do exército, os líderes encarregados de cuidar das propriedades e dos rebanhos do rei e os seus filhos, todos os outros oficiais do palácio, os principais guerreiros e outros homens que tinham autoridade no reino. E o rei Davi ficou em pé diante deles e disse a todos as seguintes palavras. Estou lendo o verso 2. Meus irmãos, o meu povo, meus irmãos e meu povo, ouçam-me. Era meu desejo construir uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor, um lugar para o nosso Deus morar. Fiz planos para construí-la. Verso 3. Porém Deus me disse, você não construirá uma casa em meu nome, porque você é um homem de guerra e derramou muito sangue. Então é a Bíblia que está dizendo, não é um pensamento meu que Davi, né, quando vai construir o templo, vai edificar o templo, né, ele não era só, tinha um motivo, tinha uma razão, né? E a razão era para que a arca tivesse aonde repousar, aonde ficar. Só que Deus chega para Davi e diz, não, Davi, você não vai construir essa arca, esse templo, né? Você é um homem de guerra, você derramou muito sangue. E Deus vai então dizer para ele que é Salomão, o seu filho, que vai construir. E
E quando Deus fala para Davi que Davi vai construir o seu, que Salomão vai construir o templo, né? Deus coloca essa recomendação, né? Que o que Deus espera de Salomão é que Salomão não mude, né? Que Salomão ele seja a pessoa que ele estava sendo, ou seja, uma pessoa obediente, né? Obediente ao quê? Aos mandamentos e às ordens de Deus, que ele seja uma pessoa, né, que persevere, que continue. E essa palavra perseverança, ela tem, né, bastante significados. Mas eu gosto desse, Ana, gosto desse. Conservar-se firme. Né? Perseverança. Conservar-se firme. Né? Então, o que Deus está colocando para Davi passar para Salomão é que Salomão deveria conservar-se firme, né? Que ele não viesse por alguma razão, por algum motivo, né? a desanimar, a enfraquecer, enfim, mas que ele continuasse firme, né? Continuasse firme, conservar-se firme. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque tem uma coisa antes, né, de falar propriamente sobre o assunto, a perseverança, que me chama muita atenção, né? Porque se você pega o verso 4, 5 e 6 do capítulo 28, você vai ver que Davi, ele coloca o seguinte, que Deus, ele das 12 tribos, escolhe uma tribo. Dessa tribo, com muitas famílias, Deus escolhe uma família. E dessa família, com muitos filhos, Deus escolhe uma pessoa. Ou seja, Davi era de que tribo, Ana? Judá? A tribo de Judá, né? Davi era de que família? Como era o nome do pai de Davi? Jessé. Isso aí, da família de Jessé. E Davi, ele na verdade, né, era O caçula. qual o número de filhos? O 10º, 12. Ou seja, né, Davi era o caçula. Vamos dizer assim, era o último. Então Davi, ele coloca nesses versículos o seguinte, que Deus, ele faz uma escolha, né? Tem lá a tribo de Manassés, tem a tribo de Efraim, tem a tribo de Naftali, enfim, tem lá as 12 tribos, né? E Deus escolhe quem? A tribo de Judá. E na tribo de Judá tinha lá várias famílias, mas Deus escolhe a família de Jessé. E Jessé, ele tem vários filhos, né? Mas Deus escolhe a Davi. Mas o que eu queria que você prestasse atenção é que, mesmo Deus tendo escolhido Davi, para essa situação, Davi não servia. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que, mesmo a gente sendo escolhidos por Deus, existem determinadas coisas que a gente precisa fazer e que tem que ser feito e que não vai ser a gente. Isso mostra, queridos, Olha pra quê? isso mostra que a gente é escolhido de Deus, né? Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, como diz a música, né? Deus nos escolheu, né? Acho que é a raridade, né? Do Anderson Flay, né? Deus nos escolheu, mas existe, né?
uma coisa que nós precisamos entender. Não é tudo, né, que a gente precisa fazer. Existem coisas que nós não estamos habilitados a fazer. Davi não estava habilitado a construir, né, aquele templo. Então Deus chega para Davi e diz: olha, Davi, você, né, não vai construir, mas o seu filho vai construir. E eu acho interessante, porque nesse momento em que nós estamos vivendo, nós temos que ter esse entendimento, né? Um entendimento de que eu não preciso fazer tudo e que eu posso, né, deixar para que a minha geração faça. Eu vou deixar para que os meus filhos, no meu caso, as minhas filhas, façam. Então eu tenho que ter esse entendimento. Só que eu tenho, da parte de Deus, uma responsabilidade, né? Qual era a responsabilidade de Davi? De passar para Salomão isso. Salomão, você não pode ser uma pessoa, né, que não seja perseverante. Está escrito. E se ele quem? Salomão, continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordens, como tem obedecido até hoje, farei que o reino dele nunca tenha fim. Você está entendendo? Né? Dá um sinalzinho assim, faça seu comentário aí, meu querido. Eu não estou pregando, né? Pode até parecer, porque eu me empolgo. Mas, né, participe comigo. E Davi, ele está passando isso para Salomão. Né? Ó, Salomão, eu queria muito fazer, mas Deus não deixou eu fazer. E ele está incumbindo isso para você, né? Para que você faça. Só que você precisa entender isso, filho, que você tem que ser uma pessoa perseverante. E aí, queridos, que eu quero, né, nessa hora compartilhar um pouquinho. A gente tem que ser perseverante no quê? Né? Aonde que nós temos que olhar e colocar a nossa perseverança? Eu quero, né, compartilhar com vocês. E aí nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos, capítulo 1. Nós vamos ler o verso de número 14. E aqui está, né, a primeira coisa que, para que todos os projetos, né, todos os desafios que nós temos, né, eles sejam abençoados, nós precisamos perseverar nisso. A Bíblia vai dizer assim: todos esses perseveravam em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Ou seja, perseverar na oração. E eu não sei se você tem observado, mas esse é o tempo em que a igreja, e eu estou falando a igreja brasileira, tem sido desafiada a voltar a orar. Eu não sei você, né? Quanto tempo que você ora por dia? Nós temos hoje um relógio de oração na igreja. Nem todos os membros da nossa igreja estão participando. E eu vou deixar aqui o meu sentimento de tristeza, né? Porque você poderia estar fazendo parte, né, desse relógio da oração. Nós colocamos um propósito nesse mês de abril, desde o dia 1º, a estarmos orando das 9 horas da noite, das 21 horas, até às 3 horas da manhã. Né? São horários desafiadores, né?
Eu até fiquei pensando na hora de colocar esses horários. Que horário que eu posso colocar, né? Então a gente colocou esse horário, das 21 até as 3 da manhã. Né? Tem alguns que estão orando meia hora, tem outros que estão orando 1 hora. A verdade é que eu não sei se todos estão levando a sério. Eu estou, né? Ontem foi até engraçado, vou compartilhar com vocês. Eu oro das 11h30 até a 00:30. Mas normalmente eu dobro meus joelhos para orar 10h30 da noite e eu vou orando. Mas ontem foi engraçado, a gente estava assistindo um filme, né? E depois eu subi para deitar. E aí a minha esposa falou assim, mas você não ora das 11h30 até... Não é agora seu horário de orar? Eu disse, é mesmo, né? Preciso ir orar. E aí eu desci, né? Eu e minha esposa oramos na sala, a Ana ora, né, das 11 às 11h30 no quarto dela. Eu desci para orar. E isso é uma realidade, queridos. Né? A igreja está sendo convocada a orar. Hoje, por exemplo, né, existem muitas pessoas que, né, como é que fala? Que viram os... é isso aí que você entendeu. Visualizar? Né, na internet aí os posts de várias igrejas, de vários pastores, convocando a igreja para o jejum de hoje, até meio-dia. Lembrando que nós, a semana passada, né, estávamos jejuando também no domingo, né? Então, eu acho assim interessante, queridos, porque nós estamos sendo desafiados a orar. Porque, né? Fale aí, por favor. Fale, mas fale. Digite aí, né, no Face, digite aí. Existe outra maneira da situação em que nós nos encontramos hoje mudar, se não for através da oração? Fala para mim. Tá aí, pastor Celso? Tá aí, pastor Rogério? Tá aí, Fernando? Josi, você falou que ele está acompanhando. Ela tá. Tem outra maneira? Ele já responde. Você acha que tem outra maneira? O governo precisa fazer. Você acha que o governo pode mudar isso? A saúde pública pode mudar isso? Fala aí, pessoal. Dá o seu ponto de vista, por favor. O Lucas está perguntando se o jejum ajuda. Ele está perguntando se o jejum ajuda? Uhum. Não, mas eu não quero que ele pergunte, eu quero que ele responda. Eu quero que ele responda para mim. A Shirley falou, não, somente orando e pedindo bênção de Deus por todos. É isso aí, Shirley. Né? Não existe. A gente conhece aquele famoso versículo, né? O versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se esse povo se converter, se esse povo se, né, abandonar o mau caminho, se esse povo, né, deixar a vida de pecado, se esse povo, né, se voltar para Deus, buscar a Deus, então Deus, ele olha lá do céu, ele ouve e ele vem e ele sara a terra. Então, nesse momento, olha, não existe outro versículo que retrate melhor a situação. Ó, o pastor Rogério falou, estamos nas mãos de Deus, só Ele pode realmente mudar este cenário. É isso aí, pastor Rogério. Não tem, gente. Então, nós temos que colocar na nossa mente, no nosso coração, isso. Eu preciso orar todo dia. Sabe, determinar, como nós no relógio de oração temos determinado um horário específico. E não é fácil, gente. Olha, é um desafio, são 30 dias. Às vezes a gente ora o primeiro dia, a primeira semana,
Mas daqui uns dias eu quero ver se todo mundo está cumprindo esse horário. Né? Porque quando a gente fala de perseverança, nós estamos falando de uma vida disciplinada. A Terezinha de Fátima é uma mulher que trabalha com o Senhor, né? Isso. Ela falou que estamos precisando de muita oração, porque o vírus está aí, muita gente no mundo perdeu, e o mundo está sem fé. É isso mesmo, né, dona Tereza? É isso aí. Pessoal, nós precisamos orar. E quando eu falo de perseverança, eu estou falando de uma vida disciplinada. E vamos e venhamos, né? Nós, brasileiros, temos disciplina? Fala para mim. Né? Você vê isso agora, né? Quem está estudando aí, né? Por exemplo, a Ana. A Ana, a faculdade dela não parou. Todo dia, 7:50, começa as aulas dela, né? Tem que ser perseverante, disciplinada para acordar todo dia, né? Independente se está em casa ou não. E ficar ali, ó, na frente do computador, tendo a sua aula. Vamos dizer assim, ó, a escola bíblica dominical, você tem que ser uma pessoa perseverante e disciplinada, né? Porque agora você está em casa. Então, em casa você tem lá, né? Você pode estar na sala ou em algum lugar, tem ali um monte de coisa que você faz quando está em casa. Mas agora, nesse momento, você, né? A louça não te preocupa, a comida não te preocupa, você tem que, né? Ser disciplinado, perseverante. Agora é a hora da escola bíblica dominical. É como se eu estivesse na igreja. Fala aí, pessoal, você pode falar. Então, ser perseverante na oração. Porque só orando, só jejuando, né? Para que essa situação mude, gente. Né? Só orando, só perseverando. Eu gosto de Atos, capítulo 3, verso 1, né? Porque a Bíblia vai dizer assim, né? Atos, capítulo 3, verso 1. Vamos, não falha, gente, aqui. Diz lá assim, ó, nessa versão, né? Certa tarde, Pedro e João foram ao templo para participar da reunião diária de oração às 3 horas. Vou colocar uma outra versão aqui. Né? Atualizada. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora 9. Vou voltar para a versão viva, tá? A Bíblia vai dizer assim, ó, certa tarde. Então, por essa versão, você entende o quê? Que não era toda tarde naquela hora que João e Pedro iam orar. Mas a verdade é que naquela hora, toda tarde, tinha oração. Se Pedro e João não iam lá toda tarde, naquela hora de oração, tinha sempre alguém orando. Então, esse é o momento, pessoal, que não tem como você abandonar a vida de oração. Esse é um momento em que a igreja, né, ela precisa ser perseverante na oração. Ela precisa de uma disciplina, né? Eu tenho ouvido jovens da igreja, né, nos seus encontrinhos e também, como que é o nome? Nas suas devocionais, falarem o que tem acontecido nesse período de quarentena. O pastor Rogério falou assim, quando Pedro estava preso, a igreja estava orando e Deus fez um milagre. Então, quando a igreja ora, algo acontece no céu que resultará em algum acontecimento na terra. É isso aí, pastor Rogério. Então, pessoal, não sei se o Lucas já ficou convencido, Lucas, do jejum, né, acompanhado da oração, né, se o jejum resolve, se a oração resolve. Olha, a Bíblia diz que resolve, eu creio nela. Né? Não só para o Lucas, mas para você também aí que está me ouvindo, gente. Né? Então, nesse momento, não é só nesse momento, em
todos os momentos, né? Só com oração. Só com uma vida diária de oração, né? Como aquela palestra, quem já foi para o encontro, né? Oração como estilo de vida, né? É igual almoço, janta, café da manhã, aquele horário que você tem específico, né? Nossa, esse aqui é o horário do cafezinho, né? A hora que eu tomo cafezinho. E quando você está em algum lugar que naquele horário, que é o seu horário de tomar café, a pessoa não está tomando café, faz falta. A oração tem que fazer falta. Para alguém que tem a oração como estilo de vida, a oração faz falta. A pessoa que, acostumou a viver sem oração, então a oração não é um estilo de vida. Então hoje a igreja precisa, e ela está sendo chamada nesse tempo para uma vida de oração. Segunda coisa, lá em Números, capítulo 14, vamos lá, espero que você esteja tomando nota, ok? Naquilo que nós precisamos ser perseverante. Números 14, verso de número 24, diz assim: Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e me segue com fidelidade. Ele entrará na terra que espionou e seus descendentes a possuirão por herança. A tia Neide falou, oração é a chave que abre as portas do céu. Isso mesmo, irmã Neide. Não tem outra coisa, irmã Neide. É a oração. Né? A oração. Tô gostando, hein? A igreja participando. Quantos que temos aí? 6 e 9. Veja aí, pessoal. 6 e 9 é muito pouco, né? Fala a verdade, né? Vamos acordar a igreja aí, gente, né? Ei, faz favor, chama a sua família aí, bota todo mundo aí. Diga assim, pastor, não tá só eu aqui, não. Tem mais 4 comigo aqui. Diga o nome de quem está com você aí, participando da escola bíblica, por favor. Né? Mas vamos lá, pessoal. Olha o que a Bíblia diz. Amei esse versículo. Fala sério, gente. Né? Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente. Há uma versão que diz que ele tem um espírito excelente. E a Bíblia diz assim, ó. Por que ele tem um espírito diferente? Porque ele tem me seguido com fidelidade. Né? E aí, queridos, né, a gente pode usar essa palavra fidelidade e, vamos dizer assim, né, colocar ela em duas. Fé, Lealdade. Que produz, né, fé e lealdade. Fidelidade. Né? Uma vida de fé e de lealdade. Fidelidade. Quer saber quem tá assistindo? Quero. A tia Nora, a Gabi, a Shirley, o Nilton e a Fernanda. Foram quem falou até agora. Aí, né? Então, olha só, gente. Né? Fidelidade é uma vida de fé mais lealdade. Juntando as duas dá fidelidade. É a fé e a lealdade de braços dados. E nesse momento, queridos, nós precisamos fazer com que essas duas pessoas, vou chamar assim, andem juntos. Lá no livro de Tiago, ele vai dizer assim, de que adianta você ter fé? Se uma pessoa chegar para você e dizer, eu estou com fome, daí você põe a mão na cabeça dela, né? Eu estou, né, citando a Bíblia nas minhas palavras, no livro de Tiago, né? Daí coloca a mão na cabeça dela, Senhor,
Tu sabes, Deus, que ela está com fome, ela não tem o que comer. Senhor, em nome de Jesus, preencha esse vazio que está na barriga dela. É até engraçado, né? Deus, eu creio, Senhor, eu creio e eu profetizo. Em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que tem que ser no nome de Jesus, né? E aí diz, pode ir em paz. Você está abençoado. Fala aí, Ana, o que a turma está falando? Me diga, pessoal. Isso vai matar a fome da pessoa? Alguém chega para você, né? E você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Ela tá com frio, né? Tá com a camisa de manga curta. Aí você põe a mão, Senhor, olha a necessidade dela, ela tá com frio, Deus. Mas o Senhor é fogo, né? Que aquece. O Senhor aqueceu lá o povo no deserto, então aquece. Em nome de Jesus, eu creio, eu profetizo e manda ela embora. Resolve? Não, pessoal. A nossa fé, ela tem que estar acompanhada da lealdade. E quando eu falo de lealdade e fé, eu estou falando de fidelidade. E a fidelidade, ela leva a fé a um exercício. A fé, ela precisa ser exercitada. Aí você vai me dizer, como assim, pastor? Como assim? Jesus, certa feita, ele, fez um milagre, e logo após ele fazer aquele milagre, os discípulos pararam ele, porque a figueira, ela secou, O pé de figo lá secou. E os discípulos ficaram admirados como é que aquilo aconteceu. E Jesus disse assim, olha, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer a esse monte, ergue-te daqui, lança-te no mar. E se vocês não duvidar, isso vai acontecer. Então, Jesus, ele não foi só em um momento. Jesus, em todos os momentos, ele atribuiu a fé a um exercício, não a palavras. Quando os discípulos estavam lá todos desesperados no barco, porque estava lá aquela tempestade, e Jesus, ele acorda lá, e a primeira coisa que Jesus fala, homens de pouca fé. Por que Jesus disse que eles eram homens de pouca fé? Porque aquele era o momento deles colocarem a fé em ordem, em exercício. Era a hora deles abrirem a boca e dizer, olha aqui, tempestade, você está vendo quem está dormindo aqui? É quem manda em você. Olha aqui, tempestade, olha aqui, mar agitado, você está vendo quem está dormindo aqui? É quem manda em você. Era a hora deles exercer a fé deles. Deles terem uma atitude. Porque quando nós falamos de fidelidade, nós estamos falando do que, Ana? Hein, pessoal? Do que nós estamos falando? A Ana olhou assustado para mim, Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de fidelidade. Quando nós falamos de fidelidade, nós estamos falando de atitudes. Caleb, ele tinha atitudes, que demonstrava que ele era fiel. Por isso que a Bíblia diz que ele tinha um espírito diferente. E agora é hora de nós conhecermos as pessoas que são fiéis. Porque agora vamos dizer, eu vou usar essa expressão, está por tua conta e risco. E eu vou dizer por quê? Na igreja, durante as reuniões que nós fazemos, os cultos que nós temos, eu como pastor, eu sou muito observador. Então eu sei quem vai, Eu sei quem fica até o fim, quem
quem realmente está participando, porque eu estou vendo e eu sou observador, eu sou crítico. Mas aí na sua casa eu não sei. Talvez algumas pessoas entraram, né? Ligaram o computador, deixaram ligado e estão aí, né? Lavando louça e me ouvindo. Mas já não é bom, pastor, isso? Mas não é esse o propósito da escola bíblica dominical. O propósito da escola bíblica dominical é você sentar, né, junto com a sua família, pegar a sua Bíblia e acompanhar. Vamos lá. Aqueles que estão no grupo da igreja, tá bom? Aqueles que estão no grupo da igreja. Eu postei essa semana, acho que foi ontem que eu postei um versículo, né? Capítulo 2, versículo 3 de Eclesiastes. Eu não vi ninguém se manifestar. Mas eu gostaria que você, agora nesse momento, fosse verdadeiro, tá bom? Dá uma olhada lá no livro de Eclesiastes. Agora não, porque você está me acompanhando, por favor, né? Mas depois você dá uma olhada lá no livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 3, e veja se aquele versículo que eu postei tá certo. Seja beriana. Quem que disse? Não, eu tô falando. Seja um beriano, não é porque o pastor tá falando. Agora você vai dizer, pastor, aquele versículo não tem na Bíblia. Tem sim. Eu vou te dizer em qual Bíblia tem. Na Bíblia católica, no livro de Eclesiastes. Eu achei bonito. E aí você vai dizer, pastor, o senhor lê a Bíblia católica? Leio todas as Bíblias. É um livro não canônico, né? E eu não vou entrar no detalhe aí da canonicidade da Bíblia, né? Mas é um versículo que me chamou muita atenção. E qual é o versículo? Qual é o versículo? Eu vou te falar. Pode ler. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer, na dor permanece firme, na humilhação tem paciência. Leia de novo, mas assim, bem devagar. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceite tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Agora, imagina que você está ouvindo um fundo musical, Ana, e você está fazendo uma declaração. Vai lá. Com aquela voz, você sabe, né? Bora lá. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus. Espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência. Ou seja, queridos, por mais que esteja, num livro que não tem na sua Bíblia, por não ser canônico, tem alguma coisa de errado nisso, pastor Rogério? Agora eu queria ouvir sua opinião desse texto que eu postei. Pastor Celso, Shirley, Josi, Noeli, irmã Neide, por favor, poste aí. A Thalita está por aí? Tá. Nicolas está por aí? Tá. Vamos lá, cadê vocês manifestando? Lucas, Moisés, a irmã Cleide está por aí? Não sei. Vamos lá, pessoal. A Zuleide, a Zilda está por aí? Que ajuda a Tati, a Zuleide acabou de entrar. Então veja lá. Por que eu estou dizendo isso, querido? Eu estou colocando para vocês. E lá está assim, Eclesiastes, na postagem da igreja, mas não é.
E aí, se você fosse ler lá na sua Bíblia, você, nossa, mas o pastor postou aqui um versículo aqui em Eclesiastes, mas não tem em Eclesiastes, não é isso que Eclesiastes está dizendo, e não é mesmo. Então, agora é a hora de nós mostrarmos a nossa fidelidade. Fé unida com a lealdade. A fé unida com a lealdade, a fidelidade. Fé, lealdade. Casam e andam juntos. Então agora aí, ó, eu peço para você se manifestar aí. Talvez, pastor, é que eu não gosto muito, sabe? Porque eu não sei, né, se você tá aí. Porque, sabe, a intenção aqui é a participação, tá bom? Então, não terminar o estudo, né, no horário aqui, a gente faz domingo que vem. Tia Zilda tá falando que temos que confiar no Senhor. É isso aí, Zilda. Mas agora, no momento, nós estamos falando de fidelidade. Esse confiar no Senhor precisa gerar em nós atitudes. Atitudes. Atitudes que vão fazer a diferença, gente. É agora que nós vamos mostrar se nós somos fiéis ou não. Se nós somos fiéis a Deus, se nós somos fiéis à igreja, se nós somos fiéis às pessoas que nós amamos. É agora. É nesse momento. Nesse momento. E agora eu vou pegar aqui no particular, tá bom? E se você se ofender, eu já vou te pedir perdão, mas eu preciso falar. Agora você não está indo na igreja, porque você está, em isolamento social. Eu não sei como vai acontecer. Por exemplo, a Ana, ela teve que ir lá, no serviço dela para receber o salário, porque o salário dela não cai na conta. Mas tem muitos que o salário cai na conta. Por exemplo, eu sei que a Zilda, ela não tá, não sei como é que tá, mas até o último dia que eu conversei com ela, ela não estava trabalhando todo dia, não estava podendo ir. Mas agora é aquela hora, ou de você ser fiel, de você exercer a fidelidade, Como é que você vai fazer? Você vai dizimar ou não vai dizimar? Você vai ofertar ou não vai ofertar? Você vai primiciar ou não vai primiciar? Pastor, só ficar falando de dinheiro numa hora dessa, que todo mundo está com dificuldade. Irmãos, eu vou ensinar uma coisa para você. Quando você quer colher tomate, você não pode ir lá e plantar uma semente de pepino. Porque se você plantar uma semente de pepino, você não vai colher tomate. Quando você quer colher tomate e pepino, você não pode ir lá arar a terra e não jogar nenhuma semente na terra. Então, se você quer que as coisas financeiras mudem, mesmo nesse tempo de crise, você precisa entender que você precisa semear. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 25, que a Bíblia, naquele tempo, qual tempo? No tempo em que estava tendo uma crise, a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra e naquele ano ele colheu 30, 60, 100 vezes mais. A Esther falou que acredita que a fidelidade deve ser expressada em qualquer momento e circunstância. É isso mesmo. Agora, ela aparece mais, Stephanie, nesses momentos de dificuldade. Deveria aparecer. Tá? Como diz a Ana, deveria aparecer. Então, a Bíblia diz lá em Gênesis que, naquele período de dificuldade, Isaac semeou, Isaac não deixou de semear. Porque quem não semeia não colhe. Então, essa é a fidelidade. A fé acompanhada da lealdade.
E nós precisamos ser perseverantes. Agora, eu quero que você, vá comigo lá. Essa é a segunda coisa. Nós falamos sobre perseverar na oração, na fidelidade, e agora nós vamos lá em Atos, capítulo 2. Vamos lá? Atos 2, eu sei que está acabando, Aninha. Estou acompanhando aqui, ó. 10h20, nós temos 10 minutinhos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Atos 2, você abriu? Eu ouvi 3 dizer que abriu. Vou esperar os outros 30. Olha lá. 2:42. Está escrito assim, ó. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui, irmãos, tem um ponto que eu acho interessante e que está sendo uma experiência diferente, né? Que é a convivência. Nesse momento, como é que nós vamos perseverar nessa convivência, nessa comunhão? Próximo domingo, nós vamos ter a ceia. Nossa, pastor, mas e se não passasse, a gente não tiver autorizado a sair de casa? Pessoal, eu não quero que você faça o que você não quer fazer. Então, o que você vai fazer? Você vai preparar aí na sua casa um pão e o cálice de suco. Ok? Você vai preparar aí. Porque no próximo domingo, no culto das 18, nós vamos estar celebrando a ceia. Eu e minha família vamos estar lá na igreja, Tem algumas pessoas que estão nos auxiliando, nos ajudando. A igreja não está fechada, As pessoas que forem na igreja que não têm ido vão notar uma diferença, porque as cadeiras estão afastadas uma da outra, como que fala? O design da igreja mudou, tá bom? Mudou bastante por causa, dos requisitos, que nós precisamos ter nesse período. Então aqui, nós não estamos proibidos de abrir a igreja e nem proibidos de fazermos culto, A recomendação é até 50 pessoas. Nós poderíamos, com toda certeza, nem ter fechado a igreja, fechado entre aspas o templo, e estarmos transmitindo online, porque nós temos 50 membros na igreja. Mas eu sei que você está aí se cuidando, louva a Deus pela sua vida, E continue se cuidando, Diz que agora o pico é esse, então continue se cuidando, Mas eu quero que você entenda uma coisa. Domingo que vem nós vamos ter a ceia. É aquele momento de comunhão. Você vai preparar o seu pão, o seu suco. Se você vier no culto, lá na igreja vai ter lá. Mas você pode fazer isso na sua casa. E nesse tempo, que nós estamos vivendo, como que nós, vamos manter a nossa comunhão? Nós temos hoje um projeto na igreja chamado PAD, Pastoreamento à Distância. E eu criei um grupo de pessoas, Eu convidei algumas pessoas. Pastor, o senhor não me convidou porque o senhor não confia em mim? Não. Eu convidei algumas pessoas para fazerem parte desse projeto. E eu fiz o seguinte, eu peguei as pessoas da igreja, e eu dividi nesses grupos. Coloquei um tanto para cada uma dessas pessoas. E qual é a finalidade desse projeto? É que essas pessoas estejam entrando em contato. Então, provavelmente você tem recebido algumas mensagens
de bom dia, como você está. Você tem recebido alguma mensagem, olha, não desanime, continue a crer. Então, eu tenho algumas pessoas, né, que eu fiquei responsável dentro desse projeto chamado PAD, Pastoreamento à Distância, tá? E eu quero que você entenda que essas pessoas, por exemplo, a Ana, ela está fazendo parte, né? A minha esposa, a Thalita, o Fernando, enfim, tem algumas pessoas aí, né? Você pode cuidar de alguém também. Então a gente está fazendo isso. E você está recebendo algumas mensagens. Para que nesse momento, né? Se você está sendo forçado por alguma situação, né, a desanimar, a desistir, essas pessoas vão estar do teu lado, para que você não desista, para que você não desanime, para que você, nesse período de isolamento social, não se sinta, né, sozinha, abandonada, abandonado, mas que você saiba que existe um Deus que te ama e um povo que se preocupa com você. E que, né, de uma maneira ou de outra, nós estamos fazendo com que esse tempo e essa situação não nos distancie, não nos afaste, não nos tire do propósito. Algumas coisas nós tivemos que, né, dar uma brecada. Os nossos projetos, né, com relação a retiro, enfim, várias coisas que nós tínhamos em mente para esse ano de 2020, mas nós não podemos parar. E nesse momento nós precisamos, né? Você tem ligado para as pessoas, né? Quem sabe você, por exemplo, né, pode ligar para mim, perguntar, pastor, como é que o senhor está? Tudo bem? Ou pode mandar uma mensagem. Ou pode dizer assim, pastor, eu posso ligar para o senhor agora porque eu quero orar pelo senhor? Pode ser pelo telefone mesmo. Então é momento em que nós precisamos perseverar nessa convivência. Sabe, não nos afastarmos, não nos distanciarmos, sabe, mantermos informados e conectados de verdade. Pessoal, eu tinha mais algumas coisas para falar. Eu vou deixar para domingo que vem, porque agora nós queremos orar. Nós queremos orar. E eu gostaria que você que ficou comigo durante essa 1 hora, né, pudesse usar desse estudo e passar para as pessoas que você convive. O que aconteceu? Fala logo. Tem pouco minuto, pai. Tá bom? Então eu quero orar. Eu sei que aqui no Face eu posso ir à vontade, mas aqui no Instagram tem poucos minutos. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar cada um que participou dessa escola bíblica. Eu quero pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor aguce essa perseverança. Faça com que essa perseverança aumente, Pai, na oração, na fidelidade e nessa convivência, Pai. Nos ajude, Senhor, a convivermos e a mantermos a nossa comunhão, Pai. Não nos deixe afastar, não nos deixe desviar, não nos deixe desistir. Que possamos continuar firme, Pai. Eu abençoo essa igreja, eu abençoo cada um, no nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus faça desse domingo o melhor domingo da sua vida. E às 18 horas nós temos o nosso culto. Eu gostaria que você não assistisse, mas cultuasse a Deus conosco. E eu quero deixar um desafio. O que você vai fazer? Você vai reunir sua família no lugar onde você vai estar ali acionando a internet, né? Para cultuar a Deus na sua casa junto com a gente. E você vai, né? Eu sei que na casa tem vários celulares.
Então, um, né, vai estar lá, né, cultuando, e o outro você tira lá uma selfie, por favor, e manda para nós, tá bom? Deus te abençoe. Beijo, amo vocês.